Você tem vontade, desejo de crescer em muitas áreas na sua vida, em destaque na sua vida profissional, financeira? Eu quero dizer para você que isso é possível. E aqui nesse vídeo eu quero trazer um conteúdo te explicando para que você de fato entenda como você pode fazer isso e ter bons resultados aí no seu negócio, nas vendas e conseguir de fato ganhar dinheiro. Mas eu quero te pedir para você ficar comigo até o fim deste vídeo e não sair dele, para que você possa de fato compreender sobre isso. Meu nome é Giovanni, você está em nosso canal. O nosso canal nós abordamos aqui temas relacionados ao autoconhecimento. Envolve espiritualidade, mentalidade, vida profissional, financeira, relacionamentos, enfim. O tema autoconhecimento ele é extremamente grande, vasto, né? Mas nós aqui justamente criamos conteúdos para aquelas pessoas que entendem e querem de fato crescer neste plano divino aqui que estamos, e entende que de fato essa é a vontade, o plano, o projeto de Deus para conosco. Nós estamos sempre lendo, estudando, pesquisando para trazermos assim conteúdos extremamente abençoadores e relevantes que de fato possam gerar valor na sua vida, impacto de transformação, de mudança. Por isso, antes de nós entrarmos aqui de uma forma mais profunda em nosso vídeo, queremos te pedir, você que não é inscrito, nos ajude, se inscreva, curta, dá o seu like, deixa o seu comentário também, acione também o sininho das notificações, sempre quando nós postarmos um vídeo aqui, o algoritmo do YouTube vai te avisar aí, e sempre você vai estar acompanhando assim os nossos vídeos. Pois bem, com base na leitura, no estudo desse excelente livro aqui, eu quero recomendar para você um excelente livro mesmo. Ele vai falar sobre o mito do empreendedor. É um livro assim muito interessante mesmo. O autor assim, Michael Gerber, ele se aprofunda. E, por exemplo, algumas pessoas acreditam que ser empreendedor é simplesmente, por exemplo, você ser técnico, ou seja, conhecer algo, por exemplo, ele dá o exemplo de um músico, o fato do músico ele tocar instrumento, às vezes ele pensa que ele já tem a capacidade, a competência de empreender, e que são técnicas totalmente diferentes. E ele fala a questão relacionada para você ter sucesso, que as empresas, 80% fecham após 5 anos de existência. Por quê? Porque o indivíduo, na verdade, ele precisa entender que antes dele ser, por exemplo, um bom músico, tocar um bom instrumento, ele vai ter que criar e se desenvolver como um bom empreendedor. E, além disso, o empreendedor também precisa dominar a arte da boa administração da sua empresa. Ele precisa conhecer sobre isso. E aí envolve o terceiro aspecto que ele deixa muito claro, que é a parte técnica. Também precisa se dominar. Mas eu estava lendo, estudando esse livro aqui, pensando, né? A Bíblia vai falar no livro do Gênesis, capítulo de número 10, versículo 9, sobre um homem chamado Nirode. A Bíblia diz que Nirode foi um grande caçador diante do Senhor. E nós sabemos que a caça é uma das profissões mais antigas, de acordo com a Bíblia. E ele conseguiu se desenvolver essa área profissional como caçador diante do Senhor. A Bíblia diz que ele se tornou perito, bom na caça. E se nós pararmos para analisar assim, o que tem a ver o caçador com o empreendedor? Muita coisa. Mas vamos destacar 3 poderosas lições aqui que nós podemos aprender com o caçador, dentro dessa metáfora, com o empreendedor. Primeiro, o caçador, ele é um indivíduo que ele
decide se especializar, de fato, nessa área para poder caçar. E o que ele tem na mente dele, primeiramente, ele tem um objetivo muito claro quando ele sai da sua casa. O objetivo dele, de fato, é caçar, é capturar sua presa, é a sua sobrevivência. Então ele tem muito claro isso. Essa primeira lição, o empreendedor que está no seu negócio, ele precisa também ter objetivos claros sobre o seu negócio. Ou seja, ele precisa ter objetivos bem definidos. Porque ninguém, por exemplo, o caçador, ele não sai, por exemplo, sem ter isso em mente. Ele não sai porque simplesmente ele quer curtir a mata, curtir a floresta, ele quer perder o seu tempo, ele está ali simplesmente por um hobby, não. Ele sai para caçar e ele sai com isso. Eu tenho que ir porque é uma questão, não é uma questão opcional escolha, é uma questão de sobrevivência. Então o empreendedor ele precisa entender isso aí. Por exemplo, o meu negócio que eu criei, ele tem os produtos, eu preciso vender e se eu não vender, o meu negócio vai quebrar. Ou seja, se eu não conseguir ter resultados, eu vou falir. Se eu não conseguir vender, eu não vou ter dinheiro para poder arcar ou cumprir com os meus propósitos, ou seja, com os meus compromissos. Então, essa é a primeira lição que a gente pode aprender. A segunda lição que eu observo assim, que o caçador, ele é um indivíduo que ele conhece o lugar, no aspecto geográfico, né? A mata que ele está. E ele conhece também sua presa. Ele sabe a sua presa, ele estuda ela, ele analisa ela, em especial como que ele pode conseguir aonde ela está e como que ele pode conseguir atraí-la. E você sabia que o empreendedor também não é diferente? O empreendedor que quer de fato ter sucesso, ser bem-sucedido em seu ramo, em seu negócio, ele também não vai simplesmente ter que poder ficar ali só na superfície, no raso, ele tem que se aprofundar. Se aprofundar como? Buscando conhecimento, mas em especial conhecendo o seu público, conhecendo as pessoas, conhecendo de fato o que as pessoas de fato gostam. Por exemplo, é interessante nós sabermos que as pessoas, por exemplo, eles não estão preocupados em comprar produto, mas eles estão preocupados em ter em mente o que os produtos vão trazer no aspecto de benefício. Por exemplo, ninguém está preocupado em comprar sapato, roupa, as pessoas estão preocupadas com o que o sapato, a roupa pode trazer para eles, no caso, a aparência, a beleza. Por exemplo, a pessoa que decide comprar um carro, um veículo, a pessoa não está preocupada em si, simplesmente em comprar o carro, o veículo, mas sim no conforto, no transporte, o que esse carro vai poder na questão do status social, como alguns têm diante das outras pessoas. Então a gente precisa ter em mente que as pessoas estão preocupadas não em comprar produtos, mas comprar os benefícios do que o produto causa. Então a gente precisa entender que, por exemplo, vendas não se vende pela emoção, ou seja, pela razão, e sim pela emoção. Então, o caçador ele entende perfeitamente, o empreendedor precisa entender também esse aspecto. Ele precisa conhecer como o seu público pensa, como o seu público age, o que eles gostam, quais são suas dores, quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas que eles precisam ao adquirir seu produto, que eles vão obter na solução do mesmo. Então, o empreendedor precisa ter isso com bastante clareza. A terceira lição poderosa que o empreendedor ele aprende com o caçador ele tem consigo, seja a sua arma, seja
o meio que ele vai capturar a presa. E ele sabe como vai usar. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil os indígenas, né? Eles sabem muito bem como usar suas armas, seus arcos de flecha. Alguns hoje já têm arma de fogo, mas enfim, ele sabe usar e acertar o alvo certo. O empreendedor não é diferente. O empreendedor ele precisa, por exemplo, dominar a questão relacionada a vendas. Porque essa história do indivíduo falar, porque venda é dom, isso é conversa. Venda é para quem tem vontade de crescer, evoluir, vender e ganhar dinheiro. Esse mito aí de achar que vende quem tem dom, não. Além de você ter, há pessoas que têm de fato uma habilidade natural. A gente reconhece que a pessoa consegue vender a ideia, vender seus produtos, seus negócios, né, com bastante naturalidade. Mas eu ainda pessoalmente acredito que a venda é algo que você aprende. Como você aprende a nadar, nadando. Vender, você tem que aprender vendendo. Se você tiver a oportunidade de fazer cursos, excelente. Se você tiver a oportunidade de ler bons livros, excelente. Se você tiver a oportunidade de fazer network com vendedores que vendem muito bem, é excelente, porque isso aí vai te dar uma alavancada em termos de negócio. Então, assim como o caçador ele tem a sua arma ou armadilha e ele consegue dar o abate final, o empreendedor ele precisa saber negociar, ele precisa saber vender muito bem. Caso contrário, ele não vai ter sucesso, ele não vai ser bem sucedido em seu negócio. Pois bem, nós temos em nosso canal aqui as nossas redes sociais, os nossos cursos, e nós sempre enfatizamos aqui que os nossos cursos eles são diferentes de outros, porque nós, além de criarmos videoaulas, nós também acompanhamos o nosso aluno, nosso mentorado, junto com ele, mentoreando ali, passo a passo, no suporte. Também temos materiais ali como criamos ali materiais para ele poder estar lendo, audiobooks, e-books ali para ele também. Então nós estamos preocupados não simplesmente com o investimento que o aluno vai fazer, mas estamos preocupados com o seu crescimento, com a sua transformação. Diferente de outros cursos que você compra aí, você recebe as videoaulas, está lá estudando e de repente você não tem como tirar suas dúvidas. Então nós somos diferentes. Caso você queira conhecer, vai ficar na descrição desse vídeo, no topo do primeiro comentário também. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta, dá o seu like, deixa o seu comentário também, compartilhe deste vídeo também, acione o sininho das notificações, sempre quando nós postarmos um vídeo você será notificado. E nos vemos até os próximos vídeos, até lá!